E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das amizades mais improváveis e poderosas de toda a história. Pensa só, um pastorzinho que ia virar rei, Davi, e o príncipe que ele ia tomar o lugar, Jonatas. Essa é uma história de lealdade, uma lealdade que literalmente mudou o destino de um reino. Olha só essa frase, gente. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Isso aqui é o centro de tudo. Não é uma amizade qualquer, tipo, eles eram colegas. Não. O texto fala de uma conexão de alma, algo instantâneo, profundo. E é exatamente essa intensidade que vai dar o start para uma jornada de lealdade que vai bater de frente com tudo: política, família e o próprio poder. Então vamos lá. Como é que esses dois caras, de universos completamente opostos, acabaram se encontrando? Vamos conhecer nossos protagonistas. Pensa na cena. De um lado, você tem Davi. O cara era um pastor, o filho mais novo, que ninguém dava muita bola, sabe? Mas em segredo, ele já tinha sido ungido por Deus para ser o próximo rei. E do outro lado, Jonatas, o príncipe, herdeiro do trono, herói de guerra, o cara que por direito seria o rei. Os caminhos deles não eram para se cruzar, eram para entrar em rota de colisão, né? E o que muda tudo? Aquele momento icônico. Davi contra o gigante Golias. Essa vitória inacreditável tira Davi do zero e o transforma numa celebridade nacional da noite pro dia. O rei Saul fica tão impressionado que chama o garoto para morar no palácio. E é ali, bem no coração do poder, que os dois finalmente ficam cara a cara. E a conexão entre eles é, imediata. E aí o Jonatas faz uma coisa que, para a época, era simplesmente chocante. Ele tira a própria roupa, real, a espada, o arco, o cinto, tudo que gritava, eu sou o príncipe, e dá para Davi. Gente, isso não era só um presentinho, era um gesto simbólico radical. Era o Jonatas basicamente dizendo, esse reino é seu, o futuro é você, não eu. Só que, claro, nem tudo são flores. Essa amizade incrível nasce bem debaixo de uma nuvem muito, muito escura. Porque todo esse sucesso do Davi começou a despertar uma coisa terrível: o ciúme. E vindo da pessoa mais perigosa que podia sentir isso. E essa musiquinha aqui foi a faísca que acendeu o fogo. Imagina a cena, eles voltando da guerra vitoriosos e as mulheres começam a cantar isso. Era para ser uma festa, mas para o rei Saul, essa comparação foi puro veneno. De repente, a fama do Davi era maior que a dele. E para o rei, isso era simplesmente inaceitável. E aí a gente vê a cabeça do rei Saul desmoronando, sabe? É um processo em etapas. Primeiro vem a inveja, né? Como assim esse garoto é mais popular que eu? Depois, essa inveja vira medo. Saul saca que Davi não é só um rostinho bonito, é uma ameaça real ao trono dele. E o medo, gente, o medo vira uma obsessão para matar. Chega um ponto que Saul não quer mais competir com Davi. Ele quer apagar o Davi do mapa. Agora, com o rei sendo literalmente um inimigo mortal, a amizade dos dois entra no teste de fogo. Eles não têm escolha, precisam começar a agir na surdina, em segredo, só para sobreviver à fúria do rei. Agora, se coloca no lugar do Jonatas por um segundo. Que sinuca de bico, hein? De um lado, o pai dele, o rei, a quem ele deve lealdade por obrigação. Do outro, Davi, seu melhor amigo, o cara que ele ama como a si mesmo e, detalhe, ele sabe que foi o escolhido de Deus. E aí, para que lado você pende? E a escolha de Jonatas? Ele fica com o amigo. Os dois fazem um pacto, um juramento sério mesmo. E não é só para se protegerem ali, no calor do momento, não. Eles prometem cuidar da família um do outro para sempre. Para sempre! É um acordo que transcende a própria vida deles. Mas Jonatas, talvez ainda com aquela pontinha de esperança no pai, precisava ter 100% de certeza. Então eles criam um plano quase de espionagem. Davi vai matar uma festa importante do rei, uma ausência que com certeza ia ser notada. Jonatas ia ficar de olho na reação do pai e depois usar um código secreto com flashes para avisar o Davi. O sinal era claro. Se a flecha passar de você, cara, corre. Corre pela sua vida. E o que acontece é ainda pior do que eles pensavam. Na festa, quando Jonatas tenta justificar a ausência de Davi,
a fúria de Saul explode de um jeito que ninguém esperava. O rei, cego de raiva, pega uma lança e atira, não no inimigo, mas no próprio filho, em Jonatas. Pronto, acabou qualquer dúvida. A vida de Davi corria um perigo de morte. E é a partir desse ponto que a história fica realmente trágica. O sinal precisava ser dado, os amigos teriam que se separar e a guerra já estava batendo na porta. Então Jonatas vai até o esconderijo de Davi e dá o sinal combinado. A despedida deles, gente, é de partir o coração. Eles choram, abraçados, porque sabem que talvez seja a última vez. E é ali que Jonatas, o cara que deveria ser rei, olha para o amigo fugitivo e diz: eu sei que você vai ser o rei de Israel. O tempo passa. Anos, na verdade. Davi vive como um fugitivo. E a guerra contra os filisteus finalmente chega no seu ponto final. Uma batalha trágica no Monte Gilboa. O exército de Israel é massacrado. Os irmãos de Jonatas morrem. E Jonatas, mesmo sabendo que Davi seria o rei, ele fica lá lutando bravamente ao lado do pai. Leal até o fim. E os dois, pai e filho, morrem juntos em batalha. Quando a notícia chega para Davi, a dor dele é gigantesca. E olha que interessante, ele não comemora a morte de Saul, o cara que passou anos caçando ele. Pelo contrário, ele chora a perda do seu rei e, claro, do seu melhor amigo. E é nesse lamento que ele diz essa frase, reconhecendo que, no fim das contas, nem na morte, Saul e Jonatas se separaram. Mas você acha que a história acaba aqui? Que nada. A morte não é o fim. Lembra daquele pacto que eles fizeram? Ele foi feito para durar muito mais que a vida deles. E agora, com Davi finalmente no trono, é que a gente vai ver o verdadeiro teste dessa promessa. E aí que entra um personagem chave, Mefibosete. Ele era o filho do Jonatas. Era só um menininho quando o pai e o avô morreram. No meio da confusão da fuga, a babá dele o deixou cair, e ele ficou com uma deficiência física para o resto da vida. Por ser o único herdeiro vivo da família de Saul, ele viveu escondido, com medo, longe de tudo. Muitos anos depois, Davi, agora um rei consolidado e poderoso, faz uma pergunta que ninguém esperava. Sobrou alguém da família de Saul? Porque eu quero honrar essa pessoa por amor ao meu amigo Jonatas. Ele não esqueceu. E quando encontra o Mefibosete, Davi não só devolve todas as terras que eram da família dele, mas faz o mais incrível de tudo. Convida Mefibosete para comer na mesa do rei, todo dia, como se fosse um de seus próprios filhos. E esse gesto, gente, essa foi a prova final. Não era sobre política, não era para ganhar pontos, era pura lealdade. Era prova de que aquela promessa, feita lá atrás, em segredo entre dois jovens, era um laço tão forte, mas tão forte, que nem a coroa, nem a guerra, nem a própria morte conseguiram quebrar. E no final, a história deles joga uma pergunta direto no nosso colo. O Jonatas teve que escolher entre lealdades que batiam de frente: o pai, o amigo, o futuro do reino. E isso faz a gente pensar na nossa vida, né? Quando nossos compromissos entram em choque, o que é que nos guia? Onde é que está a nossa maior lealdade? Fica aí pra gente pensar. Valeu por acompanhar a gente hoje. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.